Bom dia, gente. Eu sou Mauro Lopes. Este é o programa Paz e Bem de número 131. Hoje é segunda-feira, 1º de abril. Segunda-feira, 1º de abril, estou de volta, como prometi uma semana atrás, dia 25 de março, eu vim aqui no Paz e Bem, tanto no canal Paz e Bem quanto aqui na TV 247, para anunciar que estava vivo, que tinha tido um micro AVC, que estava num processo de recuperação e que ia tirar 10 dias para descansar, me recuperar, para a cabeça entrar em ordem, se reorganizar, e foi muito bom. Acho que foi um período importante de descanso e de reflexão. Estou de volta. Estou de volta aqui no Paz e Bem. Daqui a pouco estarei no 247, na TV 247 também. Mais relax, menos estresse, vamos fazer umas mexidas, algumas poucas mexidas aqui no Paz e Bem, para que eu possa trabalhar algumas horas a menos por dia, enfim. Mas vida segue em grande alegria, como sempre. Mais uma vez, como eu fiz na segunda-feira passada, dia 25 de março, eu não tenho como agradecer tanta manifestação de solidariedade que eu recebi, né? Tanto gesto de afeto, de carinho, tanta oração, tanto reiki, tanto passe, tanta vibração, foi algo assim que não dá para contar, né? Não consigo contar o volume dessa torrente de amor que eu senti na minha direção. Realmente foi muito emocionante, muito tocante, e pelo qual, o que eu posso fazer a não ser agradecer e dizer que a gente está junto, né? E caminhar pela vida em gratidão por todos vocês, todas vocês. Acho que não tem como, não tem o que falar, não tem o que falar. Caminhar grato e a gente está junto, né? Está junto, abraçados, abraçadas, irmanados, irmanadas, na caminhada pelo encontro da verdade de cada um de nós, né? No encontro, na caminhada por um mundo de justiça e paz que nos reúna, né? Em amizade e alegria. Então, estamos aí. Vamos lá, de volta. Hoje eu preparei um tema, até escrevi um roteiro, que eu fiquei com medo de, nessa reestreia, ter alguma dificuldade, assim, de me organizar para a nossa conversa. Então, até escrevi um roteiro, vou seguir esse roteiro hoje, porque, assim, uma questão que me veio esse tempo todo, nesse período de descanso, é que, não sei porquê, né, mas essa questão voltou, apareceu diversas vezes, que, afinal, que bicho é esse que se chama espiritualidade? A gente diz, né, o canal Paz e Bem é um canal de espiritualidade plural e de paz, né? Canal Paz e Bem, por uma espiritualidade plural e de paz. Mas que bicho é esse de espiritualidade? Afinal, o que é espiritualidade? Acho que essa questão é fundamental, né? Porque está na gênese do nosso canal e me parece que está no centro das discussões contemporâneas sobre a questão das religiões, sobre a religiosidade, sobre os caminhos do amor, o caminho do ódio, espiritualidade. Então, vamos falar disso hoje, nessa reestreia, na volta do Paz e Bem com a minha presença, porque o Paz e Bem não parou. O Paz e Bem não parou, o Paz e Bem continuou, né? Ontem tivemos mais uma apresentação, né? Mais um encontro tocante, e sempre um mergulho, né, no caminho do amor, pelo grande amigo Eduardo Henrique, reverendo Eduardo Henrique. Agora vai passar a fazer 2 Paz e Bem por semana, não só aos domingos, ele passa a fazer também às quartas-feiras, né? Manteve-se o Caminhos do Espiritismo, teve aí as aulas com a Dora Encontre, coordenados pela Carla Pavão, que vai assumir também um Paz e Bem às quintas-feiras, né? E aos sábados nós vamos ter especial. Esperem, vocês vão ver o Paz e Bem aos sábados com a Sumaia Fuad, integrante aqui da nossa comunidade. Vai ser algo muito, muito especial. E eu vou estar aqui segunda, terça e sexta-feira. Toda segunda, terça e sexta a gente vai estar junto. E afinal, que bicho é esse de espiritualidade? Parênteses.
Tô de óculos novo. Chegaram meus óculos novos, né? Eu fui buscar na semana passada em Santos e aproveitei para ir visitar um grande amigo que é o Sacha Band. Por sinal, foi uma das coisas mais legais da semana passada. Eu achei muito divertido. Fui visitar o Sacha, foi muito legal, muito legal. A gente é muito amigo mesmo. Acho que o Sacha é um exemplo, né, uma personificação do caminho da espiritualidade, né? Tá lá, né, na cama dele, na cadeira de rodas, agora menos na cadeira de rodas, porque teve uma entorse muito grave no joelho, então dói muito o joelho dele. Teve paralisia cerebral ao nascer, né? Essa é a condição que acompanha ele a vida inteira. A alegria de viver. Não se acha alguém limitado, não se considera alguém inferior a qualquer pessoa no mundo. Está aí, vivendo. Trabalhou, casado, realizando a sua jornada como ser humano, indicando para nós nosso tema de hoje, o caminho de espiritualidade. Aí fui lá, a gente gravou 2 vídeos. Um vídeo para o presidente Lula, que a gente já mandou, né? O Sacha é muito amigo do Lula, já esteve com o Lula várias vezes, o Lula gosta muito dele, então a gente gravou um vídeo que enviamos para o Lula e gravamos um outro vídeo para a comunidade, né, para membros da comunidade 247 vinculados lá ao Giro das 11. O Sacha já teve numa entrevista no Giro das 11 e tem um grupinho de pessoas que compuseram uma comunidade. Aí eu fui colocar no ar e entrou no ar ao vivo aqui no canal e foi tanta gente que viu e começou a reagir, eu cheguei a tirar do ar, aí falei, quer saber de uma coisa? Volta pro ar. Então, quem não conhecia ainda, conheceu meu amigo Sacha Band, bom amigo de tanta gente, né, uma liderança de espiritualidade no Brasil de hoje, morador de Santos. Quem quiser conversar com o Sacha Band, ele gosta muito de conversar, ele já me falou isso, fala sempre no meu e-mail, é sachaband@gmail.com. Só mandar e-mail para ele que ele vai responder e você vai começar uma boa conversa na sua vida. Pois bem, espiritualidade, que bicho é esse? Vou me socorrer então do roteiro que eu preparei especialmente para hoje. A primeira questão é que a noção de espiritualidade não deve ser confundida com as religiões institucionais. Espiritualidade é algo que está muito além das religiões, muito além das religiões. O que é espiritualidade, então? Porque espiritualidade não é sinônimo de religião. Não é mesmo sinônimo de religião. Está muito além dos muros, das cercas, dos limites das religiões formais e institucionais. Espiritualidade, cada vez mais eu acredito nisso. Essa semana eu conversei bastante com a Silvia, minha mulher, a Silvia, meu amor, sobre essa questão, né? A gente tem conversado muito sobre essa temática da espiritualidade. Cada vez mais eu tenho clareza, vai me deixando, vai ficando patente para mim como espiritualidade não se confunde com religiões. Espiritualidade é acreditar no ritmo da vida. É ter capacidade de se emocionar e saltar por sobre a dureza do cotidiano e admirar-se com o mundo, com as outras pessoas, com a natureza, com o mistério da vida. Isso é espiritualidade. Isso é espiritualidade. Você pode ser católico ou católica, você pode ser espírita, você pode ser de qualquer denominação religiosa e não ter qualquer espiritualidade. Milhões de pessoas no mundo são assim. Elas aderem às religiões, mas continuam a esmagar seus próximos, apoiam a opressão, humilham os pobres, pensam apenas em si. É difícil dizer que pessoas adeptas de um caminho como esse têm uma espiritualidade. Não tem espiritualidade, ao contrário, né? São pessoas que esmagam a espiritualidade sob a capa de uma adesão religiosa formal. Pelo fato de irem à missa aos domingos, aos cultos à quarta, às sessões às sextas, acham que isso as transforma em pessoas espirituais. Não. Não, a frequência a cultos, cerimônias e celebrações não confere estatuto de espiritualidade a ninguém, porque está muito além disso. Espiritualidade é a vida. Viver a vida em abundância é, no final das contas, espiritualidade. Por isso que
a gente encontra ateus, ateias, agnósticos e agnósticas, que são pessoas dotadas de intensa espiritualidade. O que quer dizer a espiritualidade de pessoas que dizem não crer no transcendente, né, que se proclamam, por exemplo, ateus e ateias? São pessoas que conseguem se sensibilizar com uma flor que nasce numa fresta, no calçamento, numa grande cidade, que emocionam-se com uma poesia, que solidarizam-se com os pobres, que levantam-se contra as ditaduras. Essas são pessoas dotadas de profunda espiritualidade. Pessoas com espiritualidade vivem a vida intensamente, em gratidão e alegria. Não conheço líder espiritual que seja uma pessoa triste. Gratidão e alegria são duas características fundamentais da caminhada da espiritualidade. A gente testemunhou isso esses dias, gente. Nós testemunhamos esses dias, né, nos quais o Brasil teve como que centralizado ao redor do 55º aniversário do golpe militar que implantou a ditadura no Brasil, né? Ontem, 31 de março, hoje, 1º de abril, são os 2 dias do golpe, né? Então, vivemos intensamente essa data nesses dias de uma maneira muito diferente do que foram nos últimos anos, desde a redemocratização no Brasil, né, com o regime neofascista, com o golpe de 2016 e agora com o regime de corte neofascista do Bolsonaro. Estamos vivendo um 55º aniversário muito diferente, tenebroso mesmo, né? Tenebroso mesmo. Tem pessoas que se dizem católicas, espíritas, evangélicas, né, de todas as denominações, que comemoram o tempo da ditadura, que fingem ignorar, fazem de conta que não sabem, ou até, de maneira descarada, celebram as torturas às quais foram submetidas milhares de pessoas. Respiram ódio e desejo de morte o tempo todo, né? A personificação máxima dessa posição é o próprio Bolsonaro e seu clã, né, seus filhos, né? Eles personificam de maneira, acho que sim, exemplar esse perfil, esse recorte das pessoas que comemoram, que festejam o golpe militar, né, o regime militar, a ditadura. Há outras pessoas, milhares, milhões de outras pessoas, que condenam o tempo da ditadura, que choram os mortos, choram os torturados e celebram a democracia e a paz. Olham para este aniversário como uma data que deve ser usada para celebrar a democracia, a paz e condenar esses tempos terríveis, né? Tempos que infelicitaram tanto o país. E importante, apesar das feridas, das marcas das torturas que milhares de pessoas sofreram, elas seguiram suas vidas, celebram a solidariedade e a paz, choram com uma poesia, emocionam-se com gestos de afeto, mantêm-se intensamente conectadas com a sua humanidade. Os jesuítas, Papa Francisco é um jesuíta, eles têm uma definição, me parece muito bonita, sobre o que é a espiritualidade, né? Que eles dizem: o máximo da divindade é o máximo da humanidade. O máximo da humanidade é o máximo da divindade. Então, quem consegue manter-se conectado com a sua humanidade é dotado de espiritualidade. Isso não foi possível para todas as pessoas que foram torturadas nesse período, né? Para as milhares de pessoas que foram torturadas nesse período. A gente tem o exemplo de Frei Tito de Alencar, que suicidou-se, outro que suicidou, o Carlos Alexandre Azevedo, escrevi sobre isso esses dias, né? Filho do jornalista Ademir Azevedo, com quem eu trabalhei brevemente na Folha nos anos 80, e da educadora Darcy Azevedo. Ele foi torturado em 1974, quando tinha apenas menos de 2 anos de idade. Menos de 2 anos de idade. E não sobreviveu, né? Não aguentou. As marcas da tortura gritaram nos ouvidos dele a vida inteira. E aos 40 anos de idade, ele suicidou-se, como antes, anos atrás, havia suicidado-se Frei Tito de Alencar.
São duas das milhares de vítimas fatais, milhões de vítimas fatais, mais de 500 mortos pelos militares aqui no Brasil, milhares e milhares de mortos pelos regimes ditatoriais aqui na América Latina, milhões de mortos, a gente chama de presos comuns, mas são, de certa forma, presos políticos também, né, nas cadeias, nos presídios, pelo Brasil adentro, pelo mundo afora. Milhões de pessoas sufocadas, trucidadas pelas ditaduras ao longo da história. Isto não deve nos permitir a desconexão com a nossa humanidade. E, portanto, não deve nos roubar o direito à nossa espiritualidade. Eu separei 3 exemplos de pessoas que devem nos guiar, né? Que são exemplos de uma profunda espiritualidade e que os exemplos são importantes, né? A gente usa o Paz e Bem de São Francisco de Assis, porque olhamos para São Francisco de Assis e falamos, aqui tem um caminho bom para seguir a vida, né? Essas são as pessoas exemplares, né? São pessoas que nos inspiram, nos dão dicas, nos dão indicações pela sua vida de como a gente deve seguir. Então, separei 3 exemplos. O primeiro é Nelson Mandela. O Nelson Mandela, um dos primeiros gestos do Nelson Mandela, ao sair da cadeia, eleger-se presidente da África do Sul, foi o de convidar Cristo Brande para jantar lá no palácio com ele. Quem foi Cristo Brande? Um carcereiro de Nelson Mandela, durante seus quase 40 anos de prisão na ilha de Robben, na África do Sul. Um carcereiro, um homem branco, de alguma maneira misteriosa, ao longo dos anos, este homem que odiava Mandela sem conhecê-lo, passou a amar Mandela depois de conhecê-lo na cadeia. E construíram uma amizade entre o negro, líder da África do Sul preso, e o branco, guarda do presídio, carcereiro. Aí Mandela foi lá e convidou, arrumou um emprego para ele deixar de ser carcereiro. Mandela. Bom, esse é um pequeno exemplo, né? Olhar para Mandela, olhar para a vida de Mandela é vibrar com um exemplo auge de espiritualidade no mundo. O segundo exemplo está muito próximo de nós, está vivíssimo. É uma fonte da qual a gente deve beber cotidianamente, que é o Lula. O Lula não sai uma palavra de ódio ou desejo de vingança daquela cena em Curitiba. É impressionante. Com toda a perseguição que Lula vem sofrendo desde 2014, na verdade, Lula é perseguido desde o início da sua trajetória na vida sindical e política pelas elites do país, mas especialmente a partir de 2014, né, quando o processo midiático de perseguição a Lula, o processo jurídico, judicial de perseguição a Lula tornou-se algo que beira a insanidade. Não tem nada de insano, é muito cerebral. A perseguição a Lula, a sua família, a sua Marisa, ao seu netinho Arthur. Lula podia ter se tornado um homem revoltado, indignado, com o coração rancoroso. Não tem rancor, não tem ódio, não tem uma palavra de vingança. Daquela cela de Curitiba só saem palavras de animação, de esperança, de amor. Impressionante. Lula é uma referência de espiritualidade na história do Brasil. A gente olha para o Lula como líder político, mas eu acho que o grande olhar para Lula, o olhar pelo qual nós devemos, né, nos encantar e entender a sua inserção na história do Brasil, é qual é o caminho de espiritualidade que este homem propõe ao nosso país. Realmente intensa espiritualidade. O terceiro exemplo que eu separei para trazer para vocês é do Albert Woodfox. Assisti ontem, no domingo, e fiquei muito impressionado. Uma entrevista dele ao canal Democracy Now! Dos Estados Unidos. É uma espécie de TV 247 lá dos Estados Unidos. Está aqui na descrição do vídeo, eu estou colocando o link para a entrevista. A entrevista tem legenda, a entrevista, claro, é em inglês, mas a entrevista tem legenda, é imperdível. São 20 minutos de mudar a vida.
de mudar a vida, assim, muito impactantes, muito impactantes. Quem é o Alberto Wood Fox? Ele ficou conhecido como um dos 3 de Angola. Os 3 de Angola são 3 militantes dos Panteras Negros dos Estados Unidos, então do movimento pelos direitos civis dos negros norte-americanos, que foram condenados injustamente. O Wood Fox e um outro colega por em terem matado um carcereiro, uma acusação que se provou inverídica depois. O terceiro, que se não estou enganado, é o Robert Fox, por uma outra acusação. Esses 3 homens negros, aprisionados no estado racista da Louisiana, ficaram por mais de 40 anos em celas solitárias. Mas sabe o que é 40 anos na solitária? No caso do Wood Fox, 43 anos na cela solitária, sob condições de uma desumanidade atroz, atroz. Ele relata, ele escreveu um livro, bom, foi solto, finalmente foi solto, 3 anos atrás, escreveu um livro e corre o mundo dando palestras, contando sua história e projetando sua espiritualidade sobre o mundo. A história toda, né, desse período na cela. Então ele conta que, às vezes, simplesmente por fazer uma reivindicação de um papel higiênico que tinha acabado na cela, e os guardas acharem que ele estava sendo desrespeitoso, eles jogavam um gás lacrimogêneo dentro de uma cela de 2 metros por 3. E ele ficava lá trancado com aquele gás lacrimogêneo. Ele e os outros 2 de Angola. Os sofrimentos que foram impostos a esses homens é um negócio assim inimaginável, inacreditável, inacreditável. Lá, né, na democracia, né, do Trump, na democracia que o Bolsonaro idolatra. Vejam a entrevista. No final, o final da entrevista do Wood Fox é algo assim de arrancar o coração, né, de arrancar o coração. Ele diz assim. Vou ler aqui o que ele fala, mas acho que tem que ouvir. Vai lá assistir, tem que ouvir. No meio disso tudo, eu desenvolvi um inacreditável amor pela humanidade. De novo, este homem, 43 anos preso, com tudo que sofreu, no meio disso tudo, eu desenvolvi um inacreditável amor pela humanidade. Acho que ele tem algo a nos ensinar, né? A gente que, por vezes, eu vejo nas redes sociais, mesmo de esquerda, tanta gente falando mal do povo brasileiro. Porque o povo brasileiro, porque elegeu o Bolsonaro, porque isso que é uma droga, porque... No meio disso tudo, eu desenvolvi um inacreditável amor pela humanidade. A gente não precisa pesquisar a religião do Mandela, do Lula ou do Wood Fox. Não precisamos nem perguntar se eles têm alguma religião. A gente olha para eles e sabe que eles são pessoas de uma profunda espiritualidade, muito além de qualquer, mas de qualquer expressão religiosa formal, muito além. Espiritualidade é viver a vida de bem com a vida. É viver a vida buscando o tempo inteiro conexão com a nossa humanidade. É viver a vida em alegria e gratidão. Como é que a gente faz isso? Juntas, em comunidade. É o caminho individual de cada um, mas é algo que é feito em comunidade. Olha para o Mandela, olha para o Lula, olha para o Wood Fox. Fizeram este caminho profundamente inseridos, totalmente inseridos em suas comunidades. Mesmo na solitária, mesmo na prisão. Os 3, hein? Os 3. Mandela, Wood Fox, Lula, presos políticos, presos injustamente. Mesmo na solitária, havia uma comunidade ao redor deles. Uma comunidade física, uma comunidade presencial que se expressa no caso de Lula, nas visitas que eles recebem, na convivência até com seus carcereiros. Mas nessa comunidade que transcende o espaço físico, né? Nessa comunidade de energia, de vibração, de oração, de mensagens, que todas nós
transmitimos a Lula, que foram transmitidos a Woody Fox, a Mandela, comunidade. Passamos juntos esse caminho em comunidade. Vamos? Estamos nele, né? De alguma maneira estamos nele. Pois bem, como sempre, na volta, vamos encerrar meditando um pouquinho. Meditar em espiritualidade. Como sempre, vai. Espinha ereta. Coração tranquilo. Alegria e paz interior. Respiração profunda, né? Nosso mantra corporal, a respiração profunda. E o mantra mental. Né? Escolha o nome, a palavra, e vá repetindo mentalmente em silêncio. Fechei meus olhos, feche os seus, vamos lá. É muito bom a gente estar juntas de novo. Paz e bem. Boa semana.